Oi, juventude, eu tenho uma pergunta para vocês. Pessoal, lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 6, está escrito assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Em Coríntios, também está dizendo assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Então a minha pergunta para vocês é a seguinte: o que é fé? Qual é a definição de fé? Vou deixar vocês pensando um pouquinho e já eu volto, tá bom? E aí, pensaram na resposta? Eu decidi vir aqui conversar com vocês um pouco hoje sobre fé. E antes da gente falar na definição de fé, eu achei interessante a gente comentar sobre algumas coisas que não são a fé. Que às vezes nós nos confundimos, nos enganamos e tomamos essas coisas como sendo fé, quando na verdade elas não são, tá certo? A primeira coisa que eu queria comentar com vocês é que fé não é um pensamento positivo, tá bom? Às vezes a gente para pensar num grupo de WhatsApp, por exemplo, a gente está lá, alguém coloca que um dos seus familiares está internado ou que algum dos seus familiares está passando por alguma enfermidade e a gente pode falar: ah, mas eu tenho fé que essa pessoa vai sair dessa enfermidade, tenho fé que essa pessoa vai superar. Um outro exemplo, em um jogo de futebol também é muito comum, sei lá, um jogo da seleção. A gente tá lá e não, vamos lá, vamos torcer, vamos mandar vibrações positivas para o jogo ser ganho. Eu tenho fé que o Brasil vai ganhar esse jogo. Isso não é fé, tá certo? Pensamento positivo não é a fé verdadeira, não é a fé que a gente diz ter de acordo com a Bíblia. O segundo ponto é que você frequentar a igreja, você fazer ações na igreja, você trabalhar dentro da igreja, isso também não é ter fé. Ah, mas eu vou para a igreja todos os domingos, eu sempre participo, eu dou meu dízimo em dia, eu sou um homem de fé. Isso não significa que você tem fé. É uma ação importante da vida de um cristão, participar das ações da igreja, trabalhar com ações sociais, mas isso não é ter fé. Certo, mas afinal de contas, o que é realmente a definição de fé? Lá em Hebreus, nesse mesmo capítulo que a gente leu no começo, no primeiro versículo, o autor da carta aos Hebreus, ele traz uma definição que é muito utilizada sobre o que é fé. Então, no capítulo 11, no primeiro versículo, ele diz: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Algumas outras versões trazem a certeza do que não se vê. Então a fé, ela é a certeza daquilo que não se vê. Agir com fé significa não confiar nos nossos sentidos, mas sim nos de Deus, no que Deus nos diz. E há coisas que não se compreendem apenas com a razão, como é o caso do amor, que não pode ser explicado apenas pela lógica. Aquele que tem fé que vem de Deus tem mais certeza das verdades espirituais do que quem confia nos seus sentidos e na sua razão. Então ter fé nada mais é do que confiar em Deus, confiar nas promessas que Ele nos fez em sua palavra, confiar que Ele sabe o que é melhor para nós, que Ele conhece o que é melhor para nós e que Ele vai fazer o que é melhor para nós em nossa vida. E eu trouxe uma história que ilustra bem isso, tá? Conta-se que um famoso equilibrista andou por sobre um cabo de aço estendido sobre dois edifícios muito altos, distantes 100 metros um do outro. O homem não só atravessou o espaço vazio pelo estreito cabo de aço sozinho, mas voltou pela mesma trajetória
empurrando um carrinho de mão com 2 sacos de cimento. Os aplausos foram contundentes. Nisso, um dos assistentes mais entusiasmados aproximou-se para cumprimentar o hábil equilibrista. Foi quando o equilibrista perguntou: "Você acredita que eu sou capaz de atravessar até o outro lado pelo cabo de aço?" A resposta foi um retumbante: "Não tenho a menor dúvida." Mas o equilibrista prosseguiu com um convite: "Você poderia sentar-se no carrinho de mão para que eu o leve até o outro lado?" Apavorado, o homem recuou, balbuciando: "Levar a mim? Não, não." Então isso ilustra, né? Se a gente confia, se a gente tem fé, se a gente confia que Deus fez tudo aquilo que Ele fez aqui na Terra, então por que a gente não confia a nossa vida a Ele também? Então, era isso que eu queria conversar com vocês no vídeo de hoje, falar um pouquinho sobre fé, levantar essa reflexão na sua mente, tá certo? Para você ter mais confiança nos planos de Deus. Sei que a gente está passando por um momento muito complicado, um momento de pandemia, com várias crises, várias complicações, mas eu queria pedir para que você tivesse confiança, que você tivesse fé nos planos que Deus tem para sua vida, tá bom? É isso, gente, eu vou me despedir de vocês. Não se esqueçam de acompanhar as redes sociais do Trilho, tá certo? De curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. A gente tem live no Instagram do Trilho todos os sábados, tá bom? E também temos as lives da nossa igreja lá no canal do YouTube da 2IBA. Então é isso, pessoal, espero que vocês fiquem bem. Até a próxima.